Olá, turma. Vamos iniciar a correção da atividade de hoje do livro sobre substantivos simples e compostos, tá bom? Então, leia os nomes de alimentos no quadro: maçã, couve-flor, fruta do conde, alface, grão de bico, aipim e alho-poró. Copie os nomes dos alimentos que precisam de duas ou mais palavras para ser escritos, tá certo? Então, quais são as palavras que precisam de... Quais são os alimentos que precisam de duas ou mais palavras para serem escritos? São couve-flor, fruta do conde, grão de bico e alho-poró. E como vocês sabem, quando precisa de duas ou mais palavras, chamamos de substantivo composto ou substantivos compostos, ok? Então façam aí a correção de vocês. Vamos para o próximo. 2. Leia a tira. Então aqui nós temos uma tirinha, primeiro quadrado. Vou escrever minhas memórias. E aqui no segundo quadrinho, ele está pensando, não é isso? Aqui na terceira está um ponto de exclamação. E no quarto, deixei meu guarda-chuva na escola. E aí ele está correndo. Então vamos lá. Essa tirinha é de Ziraldo, tá bom? E está no livro As Melhores Tiras do Menino Maluquinho. Seguindo, letra A. O que faz o leitor rir? Então, se você verificar o fato de o garoto afirmar que deseja escrever memórias e esquecer coisas simples, tá certo? Então, como aqui ele disse, vou escrever minhas memórias, só que ao mesmo tempo ele esqueceu de algo bobo, que foi o quê? O guarda-chuva na escola. Imagina das demais coisas, como que ele iria lembrar? Não é isso? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Maluquinho usa um substantivo que nomeia um lugar. Que substantivo é esse? Então, vamos lá. Como a gente sabe, substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares. Então, nessa atividade, nessa pergunta, nessa tirinha aqui, o maluquinho está usando um substantivo que nomeia o lugar. Ou seja, você pode verificar aqui no último quadrado qual é o lugar, que no caso foi onde ele esqueceu o guarda-chuva, que foi a escola. E quantas palavras há nesse substantivo? Uma palavra, tá bom? Então façam a correção de vocês aí. Seguindo. 3. Maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. Guarda-chuva, não é isso? Veja que a palavra está em negrito, então a gente já pode pensar, opa, deve vir alguma pergunta sobre isso. A palavra guarda-chuva é um substantivo que nomeia o quê? Um objeto, certo? Então, quantas palavras são usadas para formar esse substantivo? 2 palavras. Guarda-chuva. Então, são 2 palavras. E quando tem 2 palavras, nós dizemos que se trata de um substantivo composto, ok? Seguindo. 4. Complete o quadro com a conclusão sobre a formação dos substantivos. Há substantivos formados por uma palavra e há substantivo formada por 2 ou mais palavras. Exemplos: corre, corre. E aqui você tem o espaço para você colocar mais 2 palavras,
que podem ser couve-flor e grão de bico, tá bom? Então, os substantivos formados por uma palavra são chamados substantivos simples. E os formados por duas ou mais palavras, nós dizemos que são substantivos compostos, ok? Então, façam a correção, não esqueçam, substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, objetos, cidades e etc, tá bom? E nós estudamos substantivo concreto a semana passada, que é o que a gente pode pegar, tá bom? E o substantivo abstrato, que é aquele que a gente não pode pegar, mas que, de certa forma, tem um nome, como tristeza, alegria, tá bom? E hoje nós estudamos substantivos simples e compostos. Os substantivos simples, eles têm apenas uma palavra. E os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, tá bom? Então, façam a correção de vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço.